De volta com o programa Fala Doutor, entrevisto hoje o médico neurologista, Dr. João Jacques Godinho, falando aqui de muita coisa importantíssima nesta área específica da medicina. Dr. João, tem muita pergunta, né? Uma aqui falando de esquecimento, né? Eu tenho muito esquecimento de fatos recentes. Me recordo de coisas muito antigas, mas esqueço as recentes. O que pode ser? Diz que fez o eletrocardiograma recentemente e não constou nada. O transtorno de memória, porque existem dois segmentos da memória. Tem a memória imediata, quer dizer, tudo que nós percebemos através de qualquer órgão do sentido, aquilo é memorizado transitoriamente. Aquilo que é mais importante vai para um outro compartimento de memória, que é a memória secundária, que pode durar horas, pode durar dias. E os fatos que são mais importantes, que a pessoa concentra mais, que a pessoa revive mais no pensamento ou na prática. Aquilo vai para a memória terciária, que é uma memória definitiva, que a pessoa pode resgatar isso a qualquer tempo. Então, todo o processo de memorização, ele passa por uma parte do sistema nervoso, que é o hipocampo. Então, geralmente, os transtornos de memória estão ligados a problemas relacionados com, uma das causas, problemas relacionados com o hipocampo. Ou então com o processo demencial, que pode ser consequência de comprometimento de hipocampo, ou comprometimento de córtex cerebral, ou de alguma disfunção metabólica ou fisiológica do cérebro. Mas o esquecimento, esquecer todo mundo esquece, ninguém consegue memorizar tudo. Né? A pessoa memoriza aquilo que é mais importante. Então, e hoje a quantidade de informação que as pessoas recebem é muito grande, então ninguém consegue memorizar tudo, só memoriza o mais importante. Agora, quando essa perda, quando a pessoa começa a perder, a ter um problema demencial, ele começa perdendo a memória recente, ele começa perdendo a capacidade de memorização. E ele mantém a memória antiga, ele relembra de fatos durante toda a vida e às vezes não recorda de fatos que aconteceu algumas horas ou alguns dias antes. Quando isso é muito acentuado, tem de realmente ser procurado uma causa. Pode realmente ser uma disfunção neurológica. Então, a conduta disso numa consulta neurológica, ter esclarecido realmente ver se existem sintomas ou sinais sugestivos de um comprometimento orgânico do sistema nervoso ou não. Quando se suspeita, existem exames que ajudam no diagnóstico. No caso, uma ressonância nuclear magnética, uma ressonância nuclear magnética com espectroscopia. Sim. E o que ajuda muito também no diagnóstico das demências é uma avaliação neuropsicológica. Essa avaliação neuropsicológica é feita por uma neuropsicóloga e que consegue, às vezes, detectar, consegue diagnosticar precocemente uma demência, por exemplo, a demência de Alzheimer, ou mesmo a demência vascular. Então, através dos exames de imagem, através da avaliação neuropsicológica, realmente você consegue fazer um diagnóstico precoce das demências. E quando se faz um tratamento mais precocemente, é evidente que o resultado é muito melhor. Muito obrigado, excelente resposta. Tem mais uma aqui, doutor. Boa noite, gostaria de saber se o transtorno de ansiedade generalizada, TAG, transtorno de ansiedade generalizada, pode ser potencializado pelo uso de drogas, de abuso no tabagismo e bebidas alcoólicas? Pode. Ansiedade, na realidade, ansiedade não é uma doença. Ansiedade é uma reação emocional que todos nós temos. Então, o transtorno de ansiedade generalizada, ou a síndrome do pânico, é quando a pessoa perde o controle da ansiedade. Então, quando a pessoa perde o controle da ansiedade, ele, diante, às vezes, de qualquer situação adversa, ele realmente, aquilo
generaliza a ansiedade e dá manifestações transitórias, ou às vezes até duradouras. Nesse caso, o uso de bebida alcoólica, o uso de drogas, tudo tem interferência, sim, no transtorno de ansiedade, em qualquer transtorno de ansiedade. Certo. A Ivanete, do bairro São Judas, mandou aqui uma mensagem. Minha mãe foi paciente sua durante muitos anos, doutor, e está feliz em te ver na televisão. Que bom. Aqui tem uma pergunta. A Lorenza, do Esplanada, diz que tem muita dor de cabeça, enxaqueca. Ela quer o telefone, endereço e o valor da consulta do Dr. João Jacques. Eu já vou te adiantar, Lorenza, que o médico, o CRM, né, o Conselho Regional, proíbe que o médico passe o endereço e o telefone na televisão, tá? E também, muito menos, falar o valor da consulta. Não é, doutor? Não estou errado, não, né? Exato, não, tá certo. Então, você vai no telefone, Dr. João Jacques Godin, vai aparecer o telefone dele na clínica, tá? Fica muito fácil de você encontrar e marcar a consulta. A Valmira, do bairro Santo Inácio, doutor, diz que sente muita dor na região da testa e nuca. Já fez tratamento com o medicamento topiramato, mas continua sentindo dores. O que pode ser? Pode me indicar algum medicamento? Indicar o medicamento eu acho difícil também, né, doutor? Mas falar sobre o problema. Tem que esclarecer, porque o topiramato é um dos medicamentos usado também no tratamento, ele é usado em tratamento de epilepsia e usado também em tratamento de enxaqueca. Mas uma dor de cabeça na nuca, uma dor de cabeça na região frontal, ela pode ter várias causas, uma sinusopatia, uma dor de cabeça tensional. Então, toda dor de cabeça, ela tem de ser diagnosticado a causa para fazer o tratamento. Porque existem doenças graves que podem provocar dor de cabeça e doenças apenas emocionais que podem provocar dor de cabeça. Muitas perguntas aqui. O Nelson Vilela, do Esplanada, quer saber se, já que a gente abordou o assunto da epilepsia, né? Uma mãe com epilepsia, qual a chance dos filhos terem? Não, geralmente a epilepsia a epilepsia em si, ela não é uma doença, então ela não transmite geneticamente. Não, né? Não transmite geneticamente, a não ser que a pessoa tenha uma doença do sistema nervoso, uma doença genética, aí pode transmitir. Mas a epilepsia em si não, ela não é transmitida geneticamente. Às vezes uma doença genética que causa epilepsia pode ser transmitida geneticamente. Boa noite, excelente entrevista, parabéns, doutor João Jacques, um orgulho para nós montes clarenses ter um profissional como o senhor, extremamente educado e competente. Aí vem a pergunta da Ana Maria, do bairro Todos os Santos. Quais os sintomas que nos alertam que devemos procurar um neurologista? As manifestações das mais variadas. E dor de cabeça, tonteiras, desequilíbrio, alteração de sensibilidade em alguma parte do corpo, alterações motoras, né? Paralisias, ou paresias, ou dormências localizadas, e alteração mais acentuada, alteração persistente da memória, alteração persistente da capacidade laborativa da pessoa, que pode denotar uma manifestação de dores localizadas, persistentes. A Lívia Nunes, do Cândido da Câmara, está fazendo aqui também uma referência ao senhor, diz que está encantada com a entrevista. Excelente. Dr. João Jacques é fera, conhecido nacionalmente. Aí pergunta, a depressão tem cura? Tenho sofrido muito de transtorno emocional, o que devo fazer? Ninguém tem depressão sem motivo. A depressão, existem as pessoas que têm uma doença, têm uma tendência genética para a depressão. Tem uma depressão endógena. Tem famílias que as pessoas têm uma tendência
a depressão. A depressão que às vezes incide na grande maioria das pessoas, mas a maioria das depressões são em decorrência de alguma frustração, de alguma decepção, alguma frustração, e quando a pessoa perde a motivação de viver até, né? De viver, de realizar, de trabalhar, de cumprir com suas obrigações. Então, o que tem, a primeira coisa que tem de fazer é procurar a causa, se tem uma causa. Então, existem os medicamentos para tratar de depressão, mas o tratamento medicamentoso é um tratamento sintomático. É um tratamento que controla a depressão, ajuda a controlar o estado de humor, ajuda... geralmente a depressão vem muito associada a um transtorno de ansiedade também. Então o tratamento medicamentoso não é um tratamento definitivo, tem de realmente procurar a causa e se existe uma causa, tem de eliminar a causa. E muitas vezes há necessidade de uma terapia, de um acompanhamento psicológico, no sentido de identificar a causa básica da depressão e para a pessoa superar. Doutor João, mais um intervalo, agora o último intervalo do programa Fala Doutor dessa noite. Dá tempo de você mandar sua pergunta. 998506500, tá? O telefone que você vai ligar. Ou então no WhatsApp, 999860326. A gente vai a mais esse intervalo e volta já já. Aguarde.